o seu entendimento. Você é uma pessoa maravilhosa, eu acompanho teus posts, acompanho suas aulas, seus cursos, e assim, a gente vê que a sua dedicação é justamente para aquilo que você estava conversando agora com a gente, que é para ensinar a pessoa a atuar na área mesmo, é a prática, não é só a teoria, porque a teoria a gente teve, mas algumas coisas a gente esqueceu, mas a gente vai recordando, e muito se atualiza, né, nos dias de hoje tudo se atualiza, principalmente no nosso tema de tecnologia, né, inteligência artificiais. Então, eu quero muito agradecer, deixar a nossa casa de portas abertas para o doutor. Quando o doutor quiser nos visitar, vai ser sempre muito bem-vindo. Quando estiver em São Paulo, nos avise que nós vamos até o doutor, ou o doutor vem à nossa casa nos fazer uma visita. E a gente deixa a nossa comissão à disposição do doutor para o que o doutor precisar. Nós já demos um pouco de ajuda para o doutor, mas assim, para o que o doutor precisar, o doutor fala, olha, me ajudem que a gente todo mundo junto trabalha, nós somos mais fortes, a gente vai mais longe. Obrigada pela sua presença, eu só tenho a te agradecer. Passo a palavra para a Cíntia. Então, eu vou apresentar o pequeno currículo do nosso palestrante de hoje, advogado Tiago Loyola, professor universitário, mestre em Direito Econômico, coordenador acadêmico do PROCON, UCAM, Ipanema, conselheiro do CONDECON, do PROCON Carioca, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Rio de Janeiro e do Brasilcom, membro voluntário do IDEC, e já foi coordenador de pós-graduação online de Direito do Consumidor da Escola Nacional da Advocacia, ESA OAB Nacional, e coordenador e mentor de curso prático de contratos de planos de saúde, como combater abusos. Muito bem-vindo, professor, doutor Tiago Loyola, a palavra é toda do senhor. Muito obrigado, né, Cíntia, a todos que estiveram aqui, Gisele, muito obrigado, Luiz Ricardo e os demais membros, né, que nos acompanham. É um prazer e uma honra estar aqui falando com colegas. Parabéns, né, pela iniciativa. É muito importante, né, que a gente produza, né, bons conteúdos, que a gente, né, seja voluntário de projetos para a Ordem. Muitas vezes as pessoas ficam perguntando, né, o que a Ordem fez para mim, e eu pergunto o que a gente fez para a Ordem, o que a gente doou para os nossos colegas. Somos voluntários, acredito, todos nós aqui, né, buscando, né, aprimorar o exercício da advocacia, melhorar o mercado. Então, hoje, eu estou aqui para poder trocar ideia com vocês, né, mais, né, como um consumidor, como um estudioso, e, de fato, eu tenho na minha vida buscado sempre aliar a advocacia com a área, né, acadêmica, mas sempre com um viés prático. Eu comecei assim, lá em 2002, recém-formado, vindo para o Rio, comecei no escritório modelo da Universidade Cândido Mendes de Ipanema, tinha um PROCON recém-aberto e ninguém muito queria ficar com aquele PROCON por conta do volume, né? Ninguém ia lá elogiar os fornecedores. Então, normalmente, a gente está habituado a ouvir os problemas, a gente tem que ter um equilíbrio, né, para ter uma escuta ativa e absorver o problema e buscar uma solução. E quando a gente ouve um problema desse tipo, ainda que a gente não resolva, a gente divide o peso daquela angústia por si só, então já é um início de contato. A partir dali, eu digo que o direito do consumidor meio que me escolheu, não era o que eu tinha escolhido antes, que o meu viés era um pouco mais empresarial, corporativo. Eu estou no Rio há 22 anos, né, e sou muito feliz aqui pelo Rio ter me aceitado e minha vida profissional ter se desenvolvido aqui, mas eu sou mineiro, né, de Juiz de Fora. Eu gosto de falar isso, que eu tenho, né, orgulho das minhas raízes mineiras e, obviamente, né, estou aqui para poder contribuir com todos vocês humildemente, né, dentro de uma provocação de um tema que toca todos nós, que é a questão das novas tecnologias, o uso dos aplicativos e a nossa vulnerabilidade, que acaba sendo, né, muito agravada. Peço desculpas a vocês hoje que a minha voz está um pouco falha, né, porque ontem eu já estava um pouco gripado e, na última hora, fui contemplado por um amigo para assistir o jogo, né, do Flamengo, do meu Flamengo. Quem pode ver a bandeirinha aqui, quem me conhece, mesmo tendo me controlado o máximo que eu pude em alguns momentos, né, tomado pela emoção, cantei junto com a torcida e percebi que hoje, né, desfalcou um pouquinho aqui a minha voz. Então, peço desculpas por essa falha, né, um vício aqui nesse serviço não remunerado, né, gentilmente estou tentando colaborar com vocês e, superada essa questão, vou tentar apresentar um pouco o material que eu elaborei e depois já fica autorizado o pessoal,
né, a compartilhar com os interessados. Se alguém quiser, entre em contato comigo por rede social, que a gente tenta compartilhar também. É um material um pouquinho mais extenso, tá? Então não vou ficar preso 100% nele, mas é uma base para poder guiar o que eu vou falar e depois para que vocês possam também usar. Bom, quando a gente fala, né, de tecnologia, gente, é muito importante dizer que esses novos meios tecnológicos, né, a internet, tem muita gente que já nasceu com a tecnologia. São chamados nativos digitais. Então, quem tem 20 anos para frente aqui, aproximadamente 20 e poucos anos, já nasceu numa sociedade onde a gente tinha internet. Um tempinho depois a gente teve, né, os telefones celulares, que foram desenvolvidos, os telefones inteligentes, que a gente tem hoje em dia quase que uma extensão, né, do corpo da gente. Através de um telefone celular, a gente quase não fala no telefone, que talvez tenha sido uma função que ficou mais reduzida, e a nossa vida toda acaba sendo ali colocada. Então, toda a nossa privacidade, os nossos dados pessoais, os contatos, questões familiares de trabalho, muitas vezes são feitas, né, através da tecnologia, que é uma grande aliada ao desenvolvimento. O desenvolvimento é necessário para aprimorar a vida de todos nós, para facilitar isso. Na época da pandemia, eu acho que ficou muito claro como esse avanço tecnológico foi acelerado, e a partir daquele momento onde a gente não tinha, né, autorização ou possibilidade de circular socialmente, as relações muitas vezes tiveram que migrar para meios tecnológicos, tanto na área educacional, na área de serviços, na área de saúde, e com isso houve um crescimento muito grande no uso dos aplicativos, que são, né, programas desenvolvidos muitas vezes para poder gerar conexão entre as pessoas. Quando esses aplicativos são feitos por fornecedores, por aquelas sociedades empresariais ou pessoas físicas que, com habitualidade e profissionalismo, mediante remuneração, ainda que indireta, aparentemente gratuita, mas não tem nada de graça, o nosso tempo, no mínimo, é um pagamento, os nossos dados captados ao interagir por coisas que não são cobradas diretamente, tem uma remuneração que caracteriza um fornecedor, e quando tem de outro lado uma figura como consumidor, a gente vai ter uma relação de consumo e aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E todos somos consumidores, o tempo inteiro, mesmo quem não é consumista. Tá? Nessa sociedade que a gente vive, e fazendo isso com equilíbrio, é legítimo e muitas vezes estimulado que as pessoas empreendam, que as pessoas se arrisquem, né, no mercado para poder buscar algum tipo de contraprestação, e o Estado vai legitimar essa atividade, porque ela é importante para a gente manter a chamada ordem econômica, que é um sistema que a gente tem hoje em dia, capitalista, ainda que em determinados abusos, que devem ser coibidos, mas que prestigia, a troca da nossa força de trabalho, né, para algum tipo de remuneração. Isso gera oportunidades de trabalho, isso gera produtos e serviços que melhoram a minha vida, geram impostos, gera circulação de riquezas e desenvolvimento. Então, para que isso aconteça, a gente tem que buscar o que a lei já fala, que é a harmonização dos interesses nessa relação, protegendo os bons fornecedores e coibindo, punindo aqueles que atuam, né, em detrimento desse objetivo comum. Dentro dessa perspectiva, portanto, essa lei do consumidor, né, que começou a produzir efeitos em 91, ela já era uma lei inteligentemente criada num momento político muito especial. Não consigo enxergar que depois daquele momento de transição, né, democrática, a gente conseguisse ter uma lei dessa magnitude, e principalmente uma lei que foi pensada no futuro. Foi uma lei pensada para mudar aquela ideia geral dos códigos, né, daquela lei estática, né, da interpretação literal, gramatical do direito, um excessivo positivismo, né, que é a interpretação mais direta das regras legais. Leis deveriam ser sinônimo de algo justo e socialmente desejado, mas infelizmente a gente sabe que alguns políticos, quero crer minoria, porque eu quero ser aqui uma pessoa otimista, acabam desviando essa finalidade para a qual foram eleitos e acabam tendo interesses que vão permear esse jogo político, que demora muito. Então, nem toda lei, muito embora formalmente válida, é justa. E muitas vezes a gente vem percebendo que o abuso de certo poder político cria regras jurídicas de naturezas diferentes, que são contrárias ao melhor interesse coletivo dos consumidores. E nós, consumidores, somos vulneráveis. Vulnerabilidade é uma exposição, um tipo de sensibilidade
que é uma característica marcante a todo cidadão. Mas existem determinadas situações e determinados consumidores que são ainda mais vulneráveis, que têm essa vulnerabilidade agravada e que vão muitas vezes ser chamados de hipervulneráveis. Esses hipervulneráveis, a princípio, as pessoas que precisam, né, de atenção e de cuidados de saúde, os idosos, pessoas que têm algum tipo, né, de atenção diferenciada, eles demandam um cuidado da lei mais forte ainda do que aquele que deva ser dado a todo consumidor presumidamente vulnerável. Essa vulnerabilidade reconhecida é base de uma política nacional das relações de consumo, de um plano estratégico geral. Essa é uma lei principiológica. Princípios são valores jurídicos que vão ser usados para limitar a interpretação de um texto legal, às vezes criado há 50 anos atrás, com certo interesse econômico, que cria um viés, né, naquele tipo de lei formalmente legal, mas muitas vezes injusta. Então, eu sou um advogado que tenta, né, humildemente, há 22 anos, provocar as pessoas a buscarem mais justiça, ainda que, obviamente, isso seja um critério um pouco pessoal e subjetivo, e a gente interprete as novas regras jurídicas, as leis, os comandos legais, até os atos administrativos, que são criados muitas vezes por agências reguladoras, e que muitas vezes se distanciam desse objetivo geral que a gente tem, essa super lei, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque todo mundo é consumidor 24 horas por dia, e mesmo quando a gente, assim como eu acredito, evolui, né, para uma evolução espiritual, a gente é sujeito indireto das relações. Então, para fazer uma provocação rápida aqui, para a gente entender o tamanho da necessidade de proteção do consumidor e encaminhar para a questão do aplicativo do direito digital, desde a hora que a gente acorda, enquanto a gente está dormindo, como eu disse, somos consumidores. A gente acorda, a gente está, né, deitado, ou numa cama, ou no sofá, tem um pijama, tem um short, pode ter um ventilador. Se não acordou naturalmente, não é muito meu caso, tem que ter um despertador, que pode ser o telefone, como eu disse, que tem reunido tudo isso. Então, abrir o olho pode ter uma relação de consumo com o lençol, com o sofá ou com a cama, tem um travesseiro, tem um pijama ou uma roupa, tem a luz que você acende, a gente vai no banheiro, tem a água, tem shampoo, sabonete, pasta de dente, escova de dente, toalha, outros objetos, e para cada um creme, né, shampoo, outros tipos de cotonete, fio dental. Estou falando só dentro do banheiro. Nos primeiros minutos de vida já tem mais de 20 fatos que geram contratos de consumo. A gente sai de casa, entrou num carro, tem seguro, tem, de alguma maneira, algum serviço agregado, né, para poder não passar em pedágio, você tem manutenção do carro, o carro que hoje em dia é uma carteira digital, né, porque ele já é reconhecido como meio de pagamento, a tecnologia consegue fazer essa leitura, existem aplicativos diretamente ligados a transportes, questões de veículos, a gente se veste, sai de casa, vai andar de metrô, de ônibus, de bicicleta, gasta sola de sapato, vai almoçar, a gente está usando agora, né, tecnologia, internet, computadores, celulares. Então, se a gente facilitar a vida das pessoas para ter um impacto macro, que a gente está muito ligado, né, uma visão fechada, um pouco, né, artificialmente manipulada, para que a gente não tenha uma visão muito maior, você pegar metade da população brasileira, vai arredondar para baixo, 100 milhões de pessoas, só nessas primeiras horas do dia, se uma pessoa normal, não consumista, né, que eu falei de uma pessoa comum, tem gente que vai fazer muito mais atos, porque tem muito mais interação. Tem mais de 30 atos nas primeiras horas, 100 milhões de pessoas vai dar mais de 3 bilhões de atos ou fatos que interessam ao direito do consumidor diariamente, se metade da população ficasse congelada, e nem exagerando aí no consumo, que eu fiquei nas primeiras horas. Então, se a gente tem um volume tão grande de situações que demandam uma proteção legal, é justamente porque essa lei tem um poder grande de ser a base de uma relação entre consumidor e fornecedor, e ela já estava preparada desde o começo a enfrentar esses novos desafios por novas formas de comunicação. A gente vive na sociedade da informação. Então, os meios tecnológicos, hoje em dia, são usados, muitas vezes, para interação pessoal, comercial. Não dá mais para poder fugir, até porque certos contratos ou certas relações, hoje em dia, a gente só tem de maneira virtualizada. E óbvio que quando a gente nem tem mais o contato direto com os outros, a gente que já tinha uma proteção da lei, porque os contratos passaram a ser não mais paritários, né, equilibrados, formados por acordo e força das partes, e se tornaram, na maior parte das vezes, contratos de adesão, que são aqueles contratos prontos,
que, por determinação legal de uma agência reguladora ou pela força econômica de um fornecedor, já vêm prontos para a gente, com todas as regras previamente estipuladas, e o espaço que a gente tem, né, de se defender ou de mudar é muito pequeno, especialmente se a gente não tiver uma capacidade econômica muito grande. Então, hoje eu estou vestindo um terno aqui, porque para caber bem em mim, ou eu acho uma loja que tenha um padrão do qual me encaixo no meu corpo, ou eu tenho, às vezes, uma oportunidade de pagar caro para fazer um terno sob medida, para ficar igualzinho para a gente. Então, quero dizer que a gente, hoje em dia, cidadãos e consumidores, a gente é um sujeito que fica ali, né, sem ter muita pessoalidade no primeiro momento, se servindo ao interesse econômico. Só que, a cada vez mais, esse interesse econômico, em parte legítimo, e quando abusivo tem que ser combatido, ele tem sido feito com recursos que trazem uma individualização das nossas características, que geram uma perfilização do consumidor por conta do uso dos nossos dados, dessas informações que, quando organizadas, geram valor. O novo ouro, né, o petróleo atual, são as nossas informações. Só que, se as novas regras jurídicas, como a Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet, o Plano Geral de Internet das Coisas, não estiverem conectados numa lei base que, reconhecendo a hipervulnerabilidade de determinados sujeitos, cria condutas, práticas ou cláusulas que devem passar por um filtro de validade pelo cumprimento da função social e pela boa-fé, a gente tem que ter essa proteção forte, porque a Lei do Consumidor, no seu artigo 7º, ela fala muito claro do chamado diálogo das fontes. Diálogo das fontes é um método de integração de várias regras. Porque, ao invés de a gente ficar naqueles critérios anteriores, lei nova, revoga antiga, no que conflitar, lei específica, afasta geral, a gente tem que ter uma lei onde o critério especial de ponto de partida para iluminar a interpretação de cada caso, nas suas especiais características, é quem são as partes. Se eu tiver consumidor e fornecedor, eu tenho relação de consumo. Então, hoje em dia, a gente faz comunicação, a gente usa coisas que não são nem mais palpáveis. Antes a gente tinha mídias físicas, né? Para assistir um filme eu tinha que ter um videocassete lá atrás, uma fita. Os nativos digitais não passaram por isso. Depois diminuiu, fita cassete diminuiu um pouquinho, MD, CD, DVD, Blu-ray. Hoje em dia a gente não pega mais na coisa. Hoje em dia é por Bluetooth. Hoje em dia é por Wi-Fi. Hoje em dia a gente eterniza um momento no YouTube, é exemplo que vamos fazer aqui depois ficar registrado, e gerações futuras poderão voltar um pouco no tempo e participar exatamente desse momento, reproduzindo essa verdade de maneira quase que infinita. Então, a gente está cada vez menos ligado a pessoas em relações comerciais e a gente tem menos domínio até das coisas, porque elas são imateriais. Quem garante, portanto, que determinada relação que eu tive com o aplicativo, que é uma relação contratual, porque quando a gente baixa o aplicativo, não tem aquele termo ali, e concordo, termos gerais, aquilo é uma espécie de contrato. As pessoas, para terem acesso às informações, estão nem tendo interesse mais em saber quais são aquelas regras que muitas vezes a gente permite a cessão dos nossos dados, coleta, tratamento e utilização para finalidades que são completamente desnecessárias, sob o ponto de vista da relação, ou desconhecidas da gente. Então, é bom que a gente tenha cuidado e consciência nessa situação, porque essa lei do consumidor como ponto de partida, ela enfrenta relações com aplicativos, mesmo que quando ela foi feita não tivesse nem internet, tivesse um começo, talvez nem de telefone celular. E se daqui a pouco a gente começar a fazer comunicação telepática, eu brinco isso há 20 e poucos anos, vai chegar um momento, mas nós tivemos tecnologia para poder decodificar as ondas cerebrais de comunicação não verbalizada e houver uma troca ou tentativa de venda de produto ou serviço, vai ser relação de consumo. Porque a lei, antenada como está, permite que novas formas de interação sejam, né, tratadas por essa lei, sem que a gente precise ter novas leis criadas, enfrentando movimentos políticos, com desvirtuamento da finalidade, e quando essa lei está pronta, aquele problema já passou, com uma nova tecnologia já foi criada, e a gente nunca ia conseguir acompanhar. Então, tendo a lei do consumidor como base, esse diálogo das fontes permite que novas regras mais modernas, específicas, flexíveis, maleáveis, sejam em conjunto aplicadas na proteção de todos nós, consumidores. E os aplicativos, como a gente vai começar a ver aqui, têm um papel, né, muito importante nessa questão.
Bom, então a gente está vivendo hoje em dia numa sociedade em que essa nossa modernidade aumenta muitos riscos aos quais a gente fica, né, exposto. E cito aqui rapidamente o professor Marcos Catalã, e aqui um trechinho de uma obra dele, né, que é A Morte da Culpa na Responsabilidade Contratual, porque lá atrás, como o Código Civil foi criado, a ideia é que a gente tivesse o quê? Pessoas com relações equilibradas, havia uma interdependência das pessoas muito maior do que existe ao longo dos anos. Então, alguém para ser responsabilizado, para ser obrigado a reparar determinado prejuízo causado, a gente tinha que ver se ele mesmo causou, porque a responsabilidade era pessoal, por um ato próprio, e ainda assim se ele agiu com culpa, se ele agiu em desconformidade com aqueles deveres gerais de atenção, zelo, cautela, segurança, se ele agiu, portanto, de maneira negligente, imprudente ou imperita. Mas a análise dessa conduta culposa, como base para gerar responsabilidade, demanda muito tempo, é muito complexa. E aí a vítima de danos injustos ficava anos esperando uma solução, porque se discutia se determinado agente que está envolvido numa cadeia econômica tinha ou não tinha diretamente causado o dano, porque era assim que, em tese, o direito agia. O direito era muito individualista, olhava muito para o umbigo da pessoa. A Constituição e a Lei do Consumidor tratam um eixo futuro para frente, um olhar social, função social do contrato, boa-fé objetiva, tanto no Código Civil como no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Isso impõe uma mudança nessa sociedade. Então, hoje em dia, os fornecedores, empresários, grandes ou pequenos, que queiram desenvolver suas atividades regulares e ganhar o nosso dinheiro, dentro de um primeiro momento, ok, é ótimo para mim ter mais empresas de internet, de telefonia, de transporte, porque eu vou escolher em um mercado que tenha competição aqueles melhores, mais baratos, mais adequados. Quando você tem um mercado que um único agente domina em caráter de monopólio estatal, como em alguns serviços essenciais acontecem, ou oligopólio, poucos dominam o mercado, eu fico mais na mão daqueles que não dependem tanto da minha escolha, porque eles não têm muita disputa, concorrência. Então, o mercado não pode ser o vetor de análise dessas relações. O mercado não se autorregula. Aquela mão invisível do mercado, Adam Smith lá atrás, aquela ideia importante, mas não funciona dentro de um mercado que tem muito abuso, e a lei do consumidor quer coibir abuso para proteger os bons fornecedores. Então, hoje em dia, os fornecedores têm sempre que assumir os riscos da sua atividade, e dentro desses riscos, cabe a eles, obviamente, suportarem eventuais prejuízos ligados ao desenvolvimento dessa atividade. E quando eles usam tecnologia que facilita o contato, diminui custos, elimina barreiras, maximiza potenciais de negócio, os riscos inerentes a essa atividade são muito maiores, especialmente quando a gente envolve dinheiro ou coisas, né, possíveis de avaliação financeira. Sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, mais esperto, mais competente do que você, do que eu. É a regra básica do mercado. Então, os fornecedores, na medida em que eles avançam a tecnologia de segurança, existem hackers, outras pessoas que fazem testes nessa questão. Então, culpa não pode ser vetor de responsabilidade numa sociedade que expõe a todos nós a cada vez mais a eventuais problemas, numa sociedade que a gente quase não tem privacidade, e tendo algum dispositivo eletrônico próximo é super complicado entender que a gente está eventualmente sozinho, e a lei do consumidor é uma base interessante para a gente fazer isso. Então, eu só coloquei esse trecho aqui do Marcos Catalã, porque ele já com muita segurança, desde 2011, eu fiz questão de deixar aqui a base, primeiro correta, né, para a gente citar as fontes do que a gente fala quando não é a gente mesmo que cria, elogiar um professor Marcos Catalã, que é excelente, que escreve também obras e coordena sobre tecnologia, fica a dica para quem queira aqui pesquisar, esse excelente, né, professor, e ele tem uma visão de direito do consumidor muito moderna. Ele defende coisas muito além da lei, das relações que muitas vezes a gente nem conseguiria enxergar um pouco essa base. Então, é importante a gente superar, dentro de uma sociedade moderna, a noção de que a responsabilidade só seria caracterizada quando um fornecedor tivesse culpa, o que é contrário à regra clara do CDC, que é o risco do empreendimento, né? O fornecedor responde independentemente da existência de culpa. E a cadeia de fornecedores tem uma solidariedade, onde após a satisfação do pagamento da reparação ou compensação de prejuízo ao consumidor, os fornecedores, sim, entre eles, vão analisar de quem é a culpa e ao acerto de contas no direito de regresso.
Mas é injusto, Tiago, eu punir o vendedor por uma falha do fabricante. Sim, mas mais injusto ainda seria o consumidor que pagou aquele produto, que confiou no fornecedor vendedor que ganhou margem de lucro para vender, não poder resolver problemas como era antes, lá atrás, quase que no tempo dos incas, né, dos astecas aí, mas brincando há 30 anos atrás, que é pouco dentro de uma sociedade, mas avanços gigantes. Avançando, portanto, a gente tem hoje em dia, como eu falei na questão da pandemia, um aumento no uso desses dispositivos, dos aplicativos, porque a gente não podia muito mais sair de casa. E como é que eu ia comer se eu não tivesse uma produção, se eu não soubesse? Então, várias empresas, na época o Uber Eats, que nem está mais fazendo aqui no Brasil, iFood, outros, ganharam muito espaço. Por quê? Porque perceberam que poderiam, através de uso de tecnologia, fazer intermediação de contratos, unindo restaurantes, empresas que precisavam escoar sua produção e aí continuar sobrevivendo, a pessoas que, diante de barreiras sanitárias, não poderiam sair de casa. Passou a pandemia, as pessoas se acostumaram a continuar usando muitos aplicativos. Foi incorporado à nossa vida. A gente teve acelerou muito um tipo de relação que talvez fosse feita de maneira mais gradual, não fosse aquele momento muito complicado que a gente viveu e que parece que muita gente esqueceu de todo aquele impacto. E as relações, em alguns lugares, voltam a ser um pouco mais despersonalizadas. Em algumas situações, a gente não vê muita solidariedade. Ao contrário do que a gente está vendo muito hoje em dia no Brasil inteiro para as vítimas desse desastre no Sul. E faço um agradecimento, né, um elogio aqui público a todos aqueles, né, que estão envolvidos numa tentativa, porque, infelizmente, diante de condições climáticas e, às vezes, a tecnologia de previsão meteorológica, possa nos ajudar a termos impactos menos agressivos em eventos climáticos futuros, do qual espero que ele não aconteça, mas infelizmente esse avanço industrial tecnológico tem reflexos na natureza que cobre esse preço. Então, o iFood normalmente é uma plataforma que a gente vai pensar em que a responsabilidade dele é eventual, muita gente era só a intermediação de venda. Se ele errou na venda, se ele me cobrou diferente, é a responsabilidade dele. Mas, em realidade, a partir do momento em que uma startup dessa, uma empresa, cria um serviço digital, cadastra restaurantes e desempenha uma atividade remunerada, não é de graça, e tem remuneração direta por percentual ou valores dos lojistas, tem remuneração direta dos anunciantes, eles devem, obviamente, né, serem os responsáveis por danos originados dessa relação, desde que tenha um nexo de causalidade, uma ligação com o prejuízo causado. Então, trouxe um dado aqui, um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, já nem é tão recente, a gente encontra vários outros, né, nessa mesma linha, mas interessante, porque teve uma determinada situação que o entregador, tanto faz ser empregado do restaurante, ou também um outro trabalhador terceirizado que se coloca à disposição do aplicativo, e esses entregadores, né, de bicicleta, de moto, hoje em dia, tem várias decisões judiciais nessa área trabalhista que reconhecem vínculo, né, de emprego ou responsabilidade do tomador do iFood, quando você pode ter uma OL, operador logístico, nuvem, né, intermediando a relação. Só um pequeno gancho, para até um dia futuramente, se alguém tiver interesse na questão trabalhista, tem um amigo no Rio que é excelente nessa questão, que fala das provas digitais, cadeia de custódia, caracterização de relação de emprego através da tecnologia do aplicativo na gestão e controle dos supostos entregadores parceiros, tá? Mas isso é para uma outra questão, fica uma primeira provocação. Houve, portanto, num caso concreto, na entrega de um produto, de uma compra, um ato isolado de algum entregador que talvez tenha, né, falhado ali e furtou um capacete da garagem do prédio onde o entregador teve acesso para entregar sua comida. Em tempos anteriores, possivelmente, o iFood poderia dizer que ele não tem essa responsabilidade, apresentar um contrato de um entregador parceiro, que tem, claro, uma isenção, juridicamente, pelo risco assumido, independentemente de culpa superada no trecho que eu disse, o judiciário tem entendido que a responsabilidade, além do culpado eventual que cometeu o ato, que é a pessoa que furtou o entregador, a plataforma responde por falhas em toda a relação dessa parte. Então, não pode se eximir das consequências eventuais de um problema dessa natureza. Então, mesmo um ato praticado pelo entregador, desconectado em tese do objeto principal, que é a entrega do produto, demanda
gera a responsabilidade daquele que escolheu ou permitiu de alguma maneira que aquela pessoa ali estivesse. Claro que depois de satisfazer o consumidor dentro do que juridicamente foi determinado, a plataforma tem como, comprovando o fato efetivo, exigir daquele empregador o ressarcimento, né, do prejuízo causado, bem como indenização suplementar por dano reputacional. Mas é muito interessante que a gente comece a pensar justamente numa decisão que responsabilize tanto o iFood pelo erro e escolha, quanto também o próprio restaurante. Os restaurantes, às vezes, têm a opção de terem entregadores específicos ou se submeterem a entregadores gerais. Esses mercados, portanto, que são formados com uso de tecnologia, geram uma cadeia onde o bônus é absorvido, mas o ônus tem que ser também compartilhado. A gente, quando fala na questão dos aplicativos, tem uma importância muito grande, porque para baixar um aplicativo, a gente tem que ceder nossos dados. E quando a gente cadastra nossos dados num celular que, por si só, já tem uma série de rastreamentos, porque ele tem o e-mail do próprio aparelho, ele tem uma antena que gera uma forma de conexão, a gente é monitorado o tempo inteiro por dados de georreferência, no GPS, de localizadores, tanto que o celular, muitas vezes, quase que com recursos tecnológicos, modelos de inteligências artificiais variados, máquinas de aprendizado, ele tem uma presunção, ele prevê seus atos futuros com base no comportamento anterior. Então, antes um pouquinho de eu estar aqui, eu cliquei no meu celular, tem um dia que eu saio no horário parecido com esse, ele falou, olha, você vai demorar agora aqui 25 minutos para chegar no seu destino. Eu não estou nem querendo sair de lugar nenhum, mas como é que ele me deu um caminho? Porque ele deduz com base nos comportamentos anteriores que eu vou sair de onde eu estou, que ele sabe, e supostamente naqueles horários ele acha que eu vou para um lugar onde eu vou com muita frequência. Então ele tentando me ajudar, tentou direcionar para mim uma rota adequada com previsão de tempo. Agora, quem garante que aquela rota efetivamente é melhor para mim naquele momento? Quem garante que aquela rota não tem uma influência de determinados lojistas para que eu passe próximo de determinados locais e seja bombardeado com algum estímulo de compra? Quem garante que eu não vou receber magicamente, no meio de uma rede social, um e-mail, uma oferta de compra para algo, algum local que eu vou passar próximo dali? E como que as pessoas vão adivinhar isso? Como é que os fornecedores poderiam ter isso? Não são adivinhos, né? Não são pessoas sensitivas. É porque a tecnologia permite esse tipo de monitoramento. Então, a coleta, tratamento, armazenamento de dados é algo que tem que ser feito com muito critério. Porque os dados dos consumidores, digamos, informações e cadastros, já tem proteção na lei do consumidor no artigo 43 há muito tempo. Do arquivista, na questão do Serasa, do SPC, com acesso privado. Com o tempo, com um número grande de interações digitais, a gente ainda teve a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque as nossas informações estão a todo momento dentro dos nossos aparelhos e dos aplicativos. A gente cadastra aqui número de cartão de crédito, número de cartão de débito, o Pix que a gente faz, os locais onde a gente está, se eu estou em casa, se eu estou no trabalho, se eu estou em viagem para entregar. A rede social, gente, é paga pelo tempo e é remunerada indiretamente pelas informações que a gente gera. Porque ali ela sabe o que eu gosto, para onde eu fui, o que eu curti, quem são meus amigos, o check-in onde eu faço, a localização do que eu marco, as músicas que eu estou colocando. Tudo isso gera para determinadas sociedades empresariais um conhecimento muito válido das nossas características e isso é utilizado para vender produto ou serviço para a gente. Então, essa questão do uso dos aplicativos na proteção de dados, não só pela questão da privacidade e respeito à lei, a gente tem que ter muito cuidado porque esses termos de uso e política, gente, é uma questão contratual. Então, pode ter ali uma série de supostas previsões de uso que, muito embora a gente tenha clicado e aderido sem ler ou sem interesse, podem ter coisas ali que são consideradas nulas de pleno direito frente ao ordenamento jurídico, que não podem produzir efeito. É uma proteção que a gente tem que ter, que em ambiente virtual, especialmente aplicativo, eu estou mais vulnerável ainda, porque para poder usar minimamente um aplicativo, abrir a primeira página sem saber muitas consequências, eu tenho que concordar, em tese, dar a minha manifestação, supostamente o meu consentimento, que é uma das bases importantes para
tratamento desse dado. Mas será que esse meu consentimento, minha autorização, ela é informada? Será que esse consentimento ele é adequado? Será que eu tenho, de fato, a chamada autodeterminação informativa? Eu tenho controle sobre como meus dados, minhas informações circulam? Acho muito difícil que alguém aqui faça uma afirmação que tem controle específico sobre todos os seus dados gerados em ambiente digital. Eu já acho o contrário, que fatalmente a gente não sabe quase nada dos dados que estão sendo usados. Muito embora tenhamos muitas leis e obrigações, existem poucos fiscais efetivos e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda está engatinhando um pouco em certas regras para que a gente tenha maior proteção. Mas partindo do pressuposto da proteção geral do CDC e da teoria da qualidade, que impõe adequação em qualidade, adequação em segurança a qualquer produto e serviço, a gente já tem uma base para discutir. Outro caso também de aplicativo de transportes. Eu moro no Rio e não uso praticamente carro aqui no meu dia a dia. Estou sempre andando de aplicativos, de táxi, aplicativo também, bicicleta minha, quando dá para voltar mais cedo. Eu sou um ciclista, gosto de fazer trilha aqui no Rio. É fácil, né? Passar por uma cidade bonita e tem ciclovia para determinados trechos. Mas eu tenho muita bike do Itaú, né? Eu tenho um aplicativo para poder usar bicicletas compartilhadas. A gente vive na economia do compartilhamento. E dentro disso, as pessoas perceberam que elas não precisam mais ser donas de determinadas coisas para a gente usar e ter todo o custo de manutenção e aquisição. Existe um universo de negócios para fornecedores e usuários no uso compartilhado, fracionado, de um hotel, Airbnb, de um carro que você aluga por fração. Você pode compartilhar objetos em geral. Então, as pessoas hoje em dia não querem mais ficar presas, às vezes, a determinados lugares, que a gente tem a oportunidade de infrações de custo menor, usufruirmos daquilo que anteriormente a gente tinha que pagar caro inteiro para ter. Isso é fruto de nova tecnologia. Então, nesse caso aqui, um outro caso que eu estou falando para vocês, da empresa Cabify, houve um acidente, né, de trânsito por uma falha na condução do veículo e a vítima sofreu fraturas e passou por cirurgia e ficou mais de 50 dias, né, tratados. Então, muito embora não seja um carro automatizado, não é um Tesla que por computador o controle ele é guiado pelos sensores, é uma pessoa que está dirigindo, no caso, foi a conduta do motorista contrária às regras que gerou o acidente que vitimou o consumidor. É óbvio que a plataforma que intermediou a ligação, porque eu não pedi o José da Silva para vir me motorista, eu entrei no aplicativo, pedi uma corrida, ele cadastra pessoas que devem, no mínimo, ter a capacidade de prestar o serviço, e ele direciona por regras internas, por um algoritmo, por um conjunto de programas que aquilo gere para a gente uma relação contratual. Então, mais do que antes exposto estávamos em relações contratuais por adesão, hoje em dia a gente tem relações em que a gente está mais vulnerável porque são contratos inteligentes, traduzindo, né, para o inglês essa expressão. A gente tem hoje em dia relações que sequer são pessoalizadas. A gente mexe com uma máquina, com um computador, muitas vezes não verbalizando. Daqui a pouco, realidade virtual, óculos que permitem imersão. Daqui a um tempo, espécies de metaverso, ambientes digitais de interação para negócio e para outros lugares. O mundo é muito diferente do que era antes, e acho que a gente tem muito ainda para ver para frente. É uma coisa que é fascinante e, ao mesmo tempo, assustadora, né? Que a gente começa a perceber que a gente não tem muito mais o controle normal da nossa vida, como muita gente, às vezes, pensou que pudesse acontecer. Então, mesmo que se houver naquela política de regras ao baixar o aplicativo, supostamente um contrato, que ao baixarmos a gente valida as regras que ali estão colocadas, aquele tipo de cláusula que eventualmente existir ali, que pudesse prever a exclusão da responsabilidade em caso de acidente, é nula de pleno direito. A lei do consumidor, muito claramente no artigo 51, criado numa realidade onde nem telefone celular tinha, nem internet, mas hoje utilizado justamente para proteger a todos nós, reconhecidamente vulneráveis. E quando a gente está usando aplicativo de tecnologia, essa vulnerabilidade é agravada, aumentada. Há quem entenda que é uma cybervulnerabilidade. Então, o diálogo das fontes que eu mencionei com vocês é justamente uma base da lei para poder tornar essa lei muito importante, genérica, base,
nova, atual, sintonizada com os novos desafios. E, por isso, outras regras jurídicas de categorias diferentes são chamadas a contribuir nessa questão. Muita gente hoje usa, não sei vocês, mas eu não vou a banco hoje em dia para quase nada. Só vou a banco quando tem mesmo de tirar dinheiro, que não inventaram dinheiro físico que sai do celular, muito embora tenhamos dinheiro digital, Pix, entre os meios, né? É uma facilidade, é uma mudança, e também gera mais risco, obviamente. A gente usa muito aplicativo de banco para quase tudo, para pagar conta, consultar saldo, fazer investimento, as coisas mais corriqueiras. A gente percebe que hoje em dia os bancos têm, às vezes, estabelecimentos físicos que estão diminuindo, que tem 10 caixas lá, mas na verdade tem 2 para te atender, porque hoje em dia é quase tudo digitalizado. Há uma coisa que até não amistosa, né, para as pessoas, que a gente percebe uma configuração física de muitos caixas e parece que está faltando gente, mas eles vão diminuindo o efetivo para poder aumentar lucro, supostamente entendendo que aquilo era mais adequado, mas tem muita gente que não quer, não sabe, não se sente segura. É óbvio que o avanço tecnológico não pode, né, substituir meios de contato, presumindo que todo mundo tem conhecimento, internet, capacidade ou desejo de estar no mundo virtual. Mas os problemas que acontecem com operações não reconhecidas, que são as fraudes digitais, elas são fruto de fragilidades em sistemas de segurança, não necessariamente negligência, porque, de fato, são investidas centenas de milhões de reais nas instituições financeiras para poder criar sistemas seguros. Mas, como eu disse no começo, sempre vai ter alguém mais capaz que vai burlar aquele sistema. São pessoas, e algumas pessoas são corrompíveis, que podem ceder informações internas. Os golpes podem acontecer por 1000 maneiras. Claro que também por fragilidade do próprio consumidor, que às vezes, sem o cuidado devido, cede informações a terceiros que são prejudiciais ao seu próprio interesse. Então, a gente já tem entre regras jurídicas válidas uma circular do Banco Central do Brasil, Bacen, entendendo que essas operações de internet pelo meio eletrônico são válidas, mas esse risco de operações dessa natureza é uma forma de um risco operacional. E no risco, aquele, né, que é o bônus, vai ter que arcar um ônus. Eu quero comer o filé, vai ter que roer o osso também. Então, o banco não pode ganhar dinheiro escalando operações, diminuindo o custo operacional de agência, funcionário, em detrimento de deixar eu mais exposto a relações mais distantes. Então, se o bônus é alcançar muito mais gente, ser mais competitivo, gastar menos, o ônus é óbvio, serem responsáveis por aquelas operações não reconhecidas, frutos de fraude, não culpa exclusiva, como residualmente talvez uma minoria seja, não a maioria, como os bancos tentam dizer. Portanto, nessas questões do risco cibernético, não é excludente de responsabilidade, porque no máximo, ainda que entendêssemos que era um fato imprevisível, não dava para saber que ia acontecer e nem evitar, então não é uma falha minha direta. Isso está ligado ao risco da própria atividade, que valeria chamado fortuito interno. Fortuito é aquilo imprevisível, inevitável, extraordinário, fora do comum, insuperável, invencível, mas ligado à própria atividade. Um assalto cometido dentro do banco, mesmo com um emprego de força, né, bélica grande, gera a responsabilidade do banco, ainda que não tenha a menor capacidade de resistir a isso, porque o risco ligado à movimentação financeira impõe uma responsabilidade diferente. Até o próprio Código Civil veio alterar isso no parágrafo único lá do artigo 927, dizendo que responde de maneira objetiva aqueles que desempenham atividades de risco, cujo risco implique em problemas, né, para as partes. Então, como eu falei, aplicativos em geral a gente tem para todos os tipos. Tem aplicativo para escolher viagem, eu tenho aplicativo que controla, né, treino de bicicleta, que vai me dar um caminho de GPS que eu posso baixar, vai dar as métricas de esforço que eu tenho, número de quilômetros, o tempo. Tem aplicativos de saúde, como relógios, né, virtuais, que medem batimento cardíaco, pressão sanguínea, outras questões, dados que muitas vezes, sem cuidado, podem ser cedidos para planos de saúde, para laboratórios, para poderem, talvez, precificar de maneira não técnica uma discriminação algorítmica dos seguros. É realidade, tem livros dessa natureza. Alguns livros que estão atrás de mim aqui tratam especificamente disso. Depois eu posso, talvez, mostrar alguns para vocês aqui como curiosidade.
mas a gente tem hoje em dia muita questão que expõe a gente. Então, é óbvio que, além de atender facilmente a nossa vida, os riscos provenientes de aplicativos de compra, de viagem, de controle, de trabalho, de interação, de reuniões, exemplo do que a gente está tendo em outros, tem caracterizado a relação de consumo, ainda que eu não tenha um pagamento direto por aquilo, mas há uma remuneração. Há uma expressão norte-americana traduzida para o português, é que não tem almoço grátis. Na relação entre os fornecedores, de graça nada te dão. Se algo é de graça, você que é o produto, porque você está sendo testado, seus dados utilizados, e o tempo que a gente gasta nas redes sociais é um dos principais pagamentos para aqueles que pagam as empresas, os desenvolvedores, para conhecerem os nossos perfis, para terem nossas informações, para circularem, né, produtos e serviços, numa publicidade quase que impossível da gente resistir. Então, a gente tem, hoje em dia, muito problema em meio digital, porque tem muita divulgação de informação enganosa e práticas injustas. A gente tem roubo de identidade, a gente tem sequestro de contas, a gente tem bullying digital, a gente tem ofensas que são praticadas porque a internet traz uma espécie de anonimato. As pessoas se sentem, às vezes, em aplicativos de namoro, de relacionamento ou de comunicação livres para falarem aquilo que olho no olho nunca diriam. Quantas e quantas vezes a gente já percebeu reações automáticas, né, de pessoas que, com o telefone celular, se sentem corajosas ou muitas vezes ansiosas, disparam uma informação sem checar. Quantas informações falsas, fake news, de natureza comercial ou política são colocadas numa sociedade das pessoas, talvez carentes por um pertencimento, uma busca de uma curtida, no compartilhamento, ainda que de boa fé, nem ler a notícia direito, ler uma manchete que pode ser alterada quando proveniente de um meio de comunicação não responsável, e já compartilham. Geram comportamentos automatizados e que muitas vezes geram um dano reputacional impossível de retornar. Hoje em dia a gente tem uma espécie, né, de cultura do cancelamento, às vezes, que em determinada questão é muito complicada, que não tem como voltar atrás. A internet e os aplicativos ajudam uma questão que na internet é a terra onde tudo se sabe e nada se esquece. Os rastros das informações ficam ali. E aí gera um outro debate, quem sabe, para um outro dia, da questão se cabe ou não cabe um direito ao esquecimento, se a gente tem direito de desindexação dos nossos dados de mecanismos de buscas, para que a gente não fique refém de um momento passado, 30, 40 anos atrás. Aí eu dou graças a Deus aí que na minha época mais animada de faculdade, de juventude, não tinha, né, rede social, telefone, para que eventualmente alguém olhasse o Thiago lá de trás, numa noitada animada, e eu ficasse para sempre preso num pré-conceito de uma imagem que não representa quem eu sou. Nós somos filmes em constante transformação, não fotos estáticas. Então, hoje em dia, as pessoas, às vezes, criam recortes da nossa vida para poder um pouco rotular a gente de uma maneira ou outra. Então, é muito importante que a gente analise isso, porque tem muitos golpes financeiros, entre eles golpe, né, do boleto adulterado. As pessoas captam através, às vezes, de informação interna de um banco, uma senha de um prestador de serviço interno de segurança, por uma falha, muitas vezes, nos meios do e-mail, nos nossos aplicativos gerais, e as informações financeiras que deveriam ser sigilosas e somente de posse de instituições financeiras acabam na mão de outras pessoas. Às vezes, por conta da cessão inadequada, descuidado do próprio consumidor, que pode, às vezes, ter culpa concorrente, e ele vai, obviamente, ter, né, um desconto em eventual valor de indenização na proporção do seu comportamento no prejuízo que ele mesmo sofreu, ou muitas vezes a gente vai ter uma pessoa que tem culpa exclusiva, cedeu de maneira indevida a alguém que, se passando supostamente por um programa do banco, já perguntou CPF e conta, a pessoa já fala. Esses golpes, muitas vezes, são feitos por pessoas muito bem treinadas, que usam técnicas que chamam de engenharia social, que é um treinamento de várias pessoas para poder serem quase, né, que impossíveis da gente desconfiar e da gente ceder, porque a técnica de abordagem é muito precisa. Por exemplo, Thiago, eu estou ligando, sabe meu nome? Como é que sabe meu nome no meu telefone? Então, Thiago, aqui eu estou falando do banco tal, você fez uma compra ontem no valor de X reais na loja tal? Sim, como é que ele sabe que eu fiz aquela compra? Ele te aborda com informação para ganhar confiança, que é sigiloso, que ninguém deveria saber.
Depois ele diz, olha, acabou de tentar aqui uma compra de R$35 mil, habilitação de cartão de crédito para compra limitada, e você se assusta, porque ele sabe de uma coisa que ninguém deveria saber. Depois ele joga a isca para você se assustar que tem uma compra naquele momento e vai te enrolando em técnicas que envolvem vários setores. E muitas vezes no golpe do boleto adulterado, a gente tem, antes desse contato, a captura de informações através de informações que deveriam ser seguras dentro só do aplicativo ou do e-mail, e a pessoa, se não tiver um leitor de código de barras instalado na sua retina, ninguém tem, né, acredito, biônico, se em cima aqui tiver meus dados, o valor da compra tiver aparecido, eu não recebi um outro boleto, as informações são sigilosas, qual que é a presunção que eu tenho no boleto? Eu tenho a presunção de boa-fé que eu devo pagar. E a gente paga esse valor. E a gente descobre depois que não deram baixa aquele pagamento, muito embora o dinheiro tenha saído da conta. E quando a gente percebe isso, ao questionar o banco que recebeu o pagamento e que emitiu, teoricamente, a quitação ali com o recibo, a gente é informado que houve um golpe, que o dinheiro foi direcionado a um terceiro. Mas eu não tenho como saber especificamente para onde vai isso aqui. Claro que quando a gente vai ficando mais atento, você pode aprender os números que estão aqui, que tem código, se o banco do título é o mesmo banco dos primeiros códigos, mas o golpe do boleto adulterado, gente, ele é feito com milhares de boletos. Boleto de academia de ginástica, boleto de cartão de crédito, de taxa de incêndio, de impostos, de seguro, de quitação de empréstimo, de financiamento. Então, as nossas informações circulam de tal maneira em que os golpes criados por pessoas muito fortes ficam quase que irresistíveis, imperceptíveis. Então, a cessão desses dados e a falta de privacidade e segurança gera esse tipo de conduta quando o consumidor não teve participação e gera a obrigação para mim de pagamento total. Então, alguns tipos de boleto que eu coloco para vocês aqui que tradicionalmente já foram casos de fraude reconhecidos na justiça. Quem está vendo a gente aqui possivelmente já viu alguns desses aqui. A gente tem hoje em dia também uma possibilidade de viajar, de ficar num hotel, de ficar numa casa diferente, de ficar numa parte de uma casa. Você tem um anfitrião, o dono da casa, que pode ceder o espaço inteiro, parcialmente, uma experiência junto com você. Então, gera uma fonte de renda, gera uma fonte de contato para pessoas mais solitárias, gera uma chance da gente conseguir algo que é muito mais próximo do meu interesse, talvez por um preço mais baixo do que a rede hoteleira para algum lugar. Pode ser uma questão de predileção. Eu, particularmente, gosto de alugar, né, casas, locais de Airbnb. Outras pessoas vão dizer, não gosto, porque eu quero ter o serviço de hotel, eu quero ter a comodidade da camareira. Eu já gosto, então, de ter a privacidade do ambiente, sem esse contato externo. E quando eu posso ir para o meio do mato, eu quero ficar no meio da natureza, não quero ficar interagindo com todo mundo ali. Então, o Airbnb, que é um aplicativo de hospedagem, obviamente, ele vai, na minha concepção, responder pelas falhas na execução específica daquele contrato. Então, se o local não corresponde às fotos que foram determinadas para a sua adesão, responde, além do hóspede culpado, eventualmente, a plataforma que intermediou e, através dela, você contratou. Então, o pagamento é feito através da plataforma. E eu tive um caso que, na minha lua de mel, anos atrás, eu escolhi uma casa próxima aqui do Rio para viajar, parecia uma casa linda da natureza, na beira de um rio, um espetáculo a casa, e dizia que num terreno de mais de 5 mil metros tinham 3 propriedades. Eu, pelas fotos que eu vi, e pela imagem, eu deduzi que eram distantes. E, na verdade, eu descobri que tinha uma casa 10 metros de um ponto da casa final, perto da piscina, e 10 metros uma outra da frente. Então, tudo que a gente queria ter ali, que era ficar calmo, privacidade, não ter gente, barulho, nem nada, tinha o tempo inteiro numa das casas, um senhor, que é o dono da casa, estava no lugar dele, não fez nada de errado. Numa cadeira, meio de praia, no visual, ficava direto onde a gente estava. Então, independente de ser o evento do que foi, eu nunca iria voluntariamente alugar uma casa que tivesse um vizinho que ficasse dentro onde eu estou, porque essa privacidade que eu prezo, ela não teria sido colocada ali de nenhuma maneira, tá? Quando o consumidor faz esse pagamento, gente, muito embora o credor originário não tenha recebido dinheiro, a justiça entende que aquele pagamento foi feito de boa-fé. Então, a gente tem no Código Civil, não lembro se no artigo 302, que fala que o pagamento feito ao credor de boa-fé, ao credor putativo, o credor
a quem parecia ser realmente o dono do dinheiro, reputa-se válido. Então, a sentença judicial dará a quitação, liberando o pagamento comprovado e realizado e dando ao real credor a chance de buscar no fraudador a recompensa do que foi colocado. Então, a gente tem hoje em dia, judicialmente, não só direito de indenização pela demora, o desvio produtivo, por um dano, né, por perda de tempo, bem como também o direito do reconhecimento da quitação com o pagamento realizado, ainda que não direcionado, obviamente, para o real credor. Se determinado site cria sistemas internos de emissão de pagamento, é ele que tem que ser responsável dentro do seu sistema pela veracidade das informações, pela baixa de pagamento. Agora, se você recebe uma proposta de compra por um valor muito mais baixo, ou recebe um encaminhamento por e-mail direto fora do site, recebe um contato por WhatsApp, recebe boleto, sem checar as origens, aí muitas vezes o próprio consumidor dá causa ou contribui para eventual prejuízo futuro. Então, a gente tem questões da plataforma variadas, né? Quando eu disse sede total, parcialmente. Alguns anos atrás, a gente teve um acidente no Chile, né? Graves. Eram brasileiros que estavam lá no Chile e eles faleceram por um vazamento de gás. Então, o vazamento de gás no apartamento fechado, estava muito frio, acabou vitimando todas as pessoas. Houve uma discussão grande naquele momento se a plataforma era ou não era obrigada a ser responsabilizada, né, pelos prejuízos causados. Tentaram alegar que ela não tinha essa responsabilidade, que ela tem uma política de responsabilidade com os donos que assinam contratos para que entreguem a casa exatamente como ela é, para não ter essas questões da publicidade enganosa, até por omissão, e a gente ter prejuízo, mas também pela segurança dos equipamentos que guarnecem aquelas residências. A empresa, bem orientada por advogados, deve ter um compliance bom, ela pagou o transporte, o traslado, né, dos corpos e dos familiares para retirar do Chile, para não ter um problema grande reputacional. Mas eu sempre defendi desde então, já assim pensava, obviamente, talvez como vocês, que ela tem que ser responsabilizada. Depois, ela vai em cima do seu parceiro que alugou a casa e busca o ressarcimento, a compensação pelos prejuízos, né, causados. Mas nunca poderia se eximir disso. E mesmo que no contrato, que a gente não lê, que é um contrato virtual, que eu nem sei se aquilo que eu li, se eu li, é a mesma base que hoje, ao pedir para olhar, eu faria, quem vai garantir que não houve uma alteração das bases daquilo que supostamente eu aderi? Se eu não imprimir, se não tem um outro meio, lógico, a prova pericial poderia verificar isso, mas é muito difícil da gente ter, basicamente, esse controle. A gente tem, hoje em dia, aplicativos em geral, e a gente tem sistemas de inteligência artificial. Então, a gente tem a Alexa, Google Home, várias dessas. Elas facilitam muito a vida de pessoas, principalmente pessoas que têm certas limitações, ajudam crianças e idosos para práticas gerais, para chamar um táxi, mudar uma música, mudar um canal, controlar o ar. Você tem casas automatizadas, não são mais de filmes chiques nem de casas de pessoas muito ricas. Existem mecanismos de automatização bastante singelos, né, que podem ser acoplados a aparelhos gerais. Então, num primeiro momento, houve uma denúncia que essas empresas estavam ouvindo as conversas nossas enquanto os aparelhos estivessem desligados. Óbvio, uma afronta à nossa privacidade. A mesma questão aconteceu real com a televisão Samsung em determinado momento do fabricante. Eles alegavam que quando a gente instalou a televisão, a gente consentiu na instalação geral, pelo controle, concordou com as regras gerais. E tinha lá uma regra que a captura de informações de voz era permitida com o dispositivo não utilizado para aprimorar o sistema, reconhecendo melhor a minha voz para me atender melhor nos comandos, o que é óbvio que é um absurdo. Eu acho que ninguém em sã consciência, a maioria pelo menos, não permitiria em ambientes residenciais íntimos que a gente tem um objeto que vai captar toda a minha conversa e vai mandar para uma central que não tem o menor controle. Então, os nossos hábitos de consumo são monitorados o tempo inteiro, pelo uso da internet ou por dispositivos dessa natureza. Ele sabe a música que eu sei ouvir, ele pode depois mandar para uma central para me mandar um show em determinado dia que eu quero ouvir, ele sabe meus hábitos para onde eu vou, táxi, outros lugares, tudo que a gente faz, gente, deixa rastros. E esses rastros, muitas vezes, vão construir um perfil do usuário. E esse perfil do usuário pode gerar, obviamente, problemas que, em mãos erradas, isso dá problema. Então, como eu falei para vocês, não há informação na época que esses
funcionários, através da tecnologia do dispositivo, ficavam ouvindo as nossas conversas. Isso aumenta a nossa chamada vulnerabilidade, né, digital, justamente essa cybervulnerabilidade. Eu estou muito exposto hoje em dia por essas questões. Lá atrás também, captação de dados, invasão de privacidade. O que eu estou falando com vocês, vou passar um pouco mais rápido, né, para a coisa ficar mais dinâmica, e depois eu cedo os materiais. Tem um caso interessante de um hotel em Las Vegas que tem dispositivos desse dentro dos quartos. Então, ali dentro, ele vai entender um pouquinho, por certo comando, se você aumentou o ar-condicionado, se é alto ou não, o tipo de comida que você pediu, pode induzir um ticket de um restaurante para te mandar um desconto. Você pode ter ouvido uma música que ele entende, pode ver se aquele estilo musical tem um show na cidade, conecta com uma central eletrônica para poder vender o ingresso. Coisa que alguém fala, nossa, que legal, quero ir para esse hotel, né? Ele conhece meus gostos, ele direciona e facilita para mim, mas não é muito facilitar, porque a gente tem que ter percepção imediata quando algo está sendo feito com a intenção de vender produto para mim. A publicidade tem que ser feita de maneira que o consumidor imediatamente identifique um princípio jurídico. E quando a gente percebe ou entende que aquilo está sendo feito para vender para a gente tem uma atuação um pouco diferente do que é o natural, uma manipulação quase que artificial, imperceptível. Então, como eu falei para vocês, existem meios em hotéis em que certa comodidade de um dispositivo dessa natureza pode ser usado comercialmente para angariar vendas para parceiros e ter uma nova fonte de lucro em detrimento da minha intenção. Pode ser que eu não queira que ninguém saiba daquilo. Desde que consciente, bem avisado e com uma finalidade adequada, se eu aceitar, ótimo. Mas eu tenho que saber, porque a determinação se pode ou não pode tem que ser dada por mim exclusivamente. Um caso também conhecido, que vocês já devem ter visto, ou quem não viu, é uma grande rede, né, norte-americana, que é a Target. Ela foi, em tese, denunciada. Houve uma situação geral, vou tentar reduzir, pode não ser especificamente detalhes que vocês ouviram, tem versões diferenciadas, interessa que a gente pensar na possibilidade em que, diante de certos produtos que eram adquiridos por uma adolescente nos Estados Unidos, com o uso de algoritmos, de informações que cruzam dados de compra, eles conseguiam inferir, imaginar antecipadamente que por certos perfis de coisas que a pessoa compra, a pessoa pode estar grávida. Ainda conseguiam, de alguma maneira, entender o estágio da gravidez. Então, teoricamente, uma lenda urbana, eu vou dar uma romanceada na questão aqui, é parecido. Supostamente, um dia dizem que um pai chegou numa loja da Target muito indignado, reclamando que o tempo inteiro eles recebiam, nos Estados Unidos é muito comum receber cupons de desconto. No jornal, no encarte, por e-mail, em aplicativo. Então, eles guardam muitos cupons para comprar, né, no planejamento financeiro, numa educação financeira que a gente aqui no Brasil não tem muito. E deveríamos, né, obviamente, até por conta do superendividamento, que em parte é fruto de concessão irresponsável de crédito. E aí, dentro dessa ideia, ele reclamou muito, falou, eles estão estimulando a minha filha a fazer sexo, está acontecendo, ela é muito nova, tem 14 anos, isso não podia acontecer. Nessa reclamação, gerou um constrangimento. Depois, supostamente, o pai reconheceu, dias depois, em contato, que tinha descoberto que a filha, de fato, estava grávida e ninguém até então sabia. Claro que a filha não comprou chupeta e fralda, seria fácil entender. Mas hábitos que podem levar em consideração certo tipo de alimento, certo tipo de shampoo ou cheiro, coisas que nem a gente não percebe muito, mas uma base de dados organizadas, cruzadas, consegue entender a probabilidade ou perfil de gente que compra aquilo. Hoje em dia, o nível de tecnologia pode ser feito, obviamente, para poder imaginar questões futuras que a gente nem tinha jeito de pensar. Se alguém depois dá um Google, no caso da Target gravidez, vai achar histórias semelhantes a essa, de jeitos, né, bem diferentes. E é algo, obviamente, não assustador, que a tecnologia está sendo feita nesse nível para se prestar a papéis desse tipo. Uma outra situação que a gente tem aqui, como eu falei, é a base do uso do diálogo das fontes. O diálogo das fontes, portanto, é um método, né, de integração de várias regras. E no ambiente digital, a gente tem a lei do consumidor como base na relação independente de tecnologia, a gente tem decretos que tratam do comércio eletrônico, marco civil da internet, lei geral de proteção de dados, a gente pode ter normas administrativas da ANPD ou de outros ou agências reguladoras, né, resoluções, né, na categoria de atos administrativos e não lei, não é legislação, que vão ser usados. Então, não mais uma lei ou outra,
várias leis em conjunto que possam, no mesmo espírito, proteger a figura. Então, quanto maior a minha vulnerabilidade, maior tem que ser minha proteção. Quanto maior for a tempestade, maior tem que ser meu guarda-chuvas. Essa é a ideia. O sujeito mais vulnerável, ele só é mais vulnerável perto de alguém que é mais forte. É uma relação de causa e efeito bastante interessante. E a gente tem, hoje em dia, a proteção de determinados dados, que são informações organizadas, que conseguem identificar uma pessoa, que conseguem individualizar uma pessoa. É exemplo do que a gente está vendo na questão do perfil, que são chamados dados sensíveis. E esses dados sensíveis, como eu disse, quando captados e usados sem uma coordenação e autorização, alguém descobre especificamente quem eu sou. São os dados biométricos, né, os dados de digital, de íris, e os dados específicos entre aqueles que eu estou mostrando para vocês aqui, que quando mal utilizados geram problemas para muita gente. A gente vive também hoje em dia aplicativos, em geral, influenciados por determinadas pessoas. Então, era muito comum, anos atrás, que numa novela, de repente, do nada, numa cena, o cara entra no banco, tem lá, Banco X. Vai então tomar café da manhã, tem lá um tipo de manteiga para mamar, com leite. Era criado dentro de determinado contexto, às vezes até meio grosseiro, né? Depois a gente muda e a gente tem contextos criados com ficção para trazer força de imagem, marca. O Náufrago. O Náufrago é um filme que foi pago pela FedEx, a empresa, né, de transporte, o Correio Americanos. E olha como é que é bom. A FedEx é tão sério, seu diretor, funcionário importante, que mesmo um tempão ele ficou, né, naquela ilha, passando aquele super sufoco, ele guardou a última caixa, né, que não abriu para entregar. A gente lembra da bola Wilson, a marca do fabricante, que era o objeto inanimado que ele criou para poder interagir e não enlouquecer. Então, tem meios hoje em dia da gente ter marcas que ficam consolidadas, não necessariamente naquela tradicional publicidade genérica, que era um outdoor, normalmente numa avenida, em todo mundo passava, pegava uma captação. Hoje em dia, a publicidade é específica, customizada, quase subliminar e irresistível. Para tanto, a gente tem hoje em dia também a figura dos influenciadores digitais, e a gente vai ter contato com eles no YouTube, no Instagram, em outros lugares. Durante um bom tempo, o direito entendia que eram artistas, personagens, não se conectavam com o conteúdo vendido. Claro que tem que ter essa responsabilidade. Eu trouxe alguns conceitos de quem são esses influencers, tem, obviamente, a base para depois vocês acessarem o texto na íntegra aqui com o link, vou passar um pouco direto, mas eles criam para a gente uma grande possibilidade, né, de problemas e devem ser responsabilizados porque as pessoas seguem pessoas. A gente tem aquelas pessoas como padrões de determinados comportamentos. Muitos anos atrás, muita gente sabia que o Roberto Carlos, né, cantor, não comia nunca carne. E, de repente, ele foi garoto propaganda de um grande frigorífico. Até que ponto é verdade aquilo que ele falou? Não é uma questão comercial. Mas será que eventual fã, muito fã dele, poderia consumir algo pensando, pô, se até ele que comeu, eu que era vegano, vou comer também? A influência de determinadas pessoas, quanto mais conhecido você é, mais vale que eu passe, mais capacidade de influenciar uma tomada de decisão. E no ambiente virtual, as pessoas hoje em dia ganham muito dinheiro, elas têm muita responsabilidade e tem que ter uma assessoria importante para que elas não se misturem com marcas ou contratos que possam causar algum problema, porque eu entendo que eles são solidariamente responsáveis, porque parte deles, da credibilidade deles, muitas vezes uma influência por uma tomada de decisão. Eu só mencionei que a gente tem aplicativos de transporte em geral, né, de mobilidade urbana, como a questão da bicicleta, da Bike Itaú. Agora, se eu entrego a bicicleta travada lá na base dela, e depois eu estou aqui no escritório, e por alguma falha do aplicativo ele não deu baixa, ou falhou a trava, mesmo travando e liberou para alguém que pegou a bicicleta, vai gerar uma cobrança supostamente de um uso que eu tenho que pagar, que não é meu. Uma necessidade de pagamento da bicicleta, se for desvirtuada, e que eu não dei causa. A gente está exposto o tempo inteiro a problemas grandes ou pequenos. O que nos facilita, às vezes, traz problemas. Outros casos também que podem trazer, por exemplo, a responsabilidade do explorador da atividade, desde casos em que o motorista, numa situação de levar uma noiva para o casamento que não tinha troco, tirou uma foto e tirou um sarro dela, brincando com ela. Na verdade, fez uma piada de mau gosto numa rede, no WhatsApp, de vários outros motoristas. Isso caiu na mão de uma pessoa que conhecia
perdão, as pessoas retratadas e gerou indenização. Que a noiva foi feita, né, de chacota ali, porque teoricamente não teria o troco para poder chegar ao transporte do seu próprio casamento. O WhatsApp, gente, saibam vocês, o administrador do WhatsApp é responsável, muitas vezes, solidariamente, pelo conteúdo do que está aqui. É uma roubada ser administrador de WhatsApp de um grupo muito grande que você não controla as pessoas. É pior do que ser síndico num prédio. Porque se o administrador, às vezes, numa brincadeira de mau gosto que vai denegrir a imagem de alguém, ele ri, manda um emojizinho de riso brincando, que para algumas pessoas é nada, é um tipo de concordância. Hoje em dia já existem contratos que são aceitos como válidos por prova digital de um joinha, ou simplesmente um ok. As pessoas deixam rastros o tempo inteiro. Tem gente que, às vezes, deveria ter uma luva de boxe na mão amarrada para não usar um celular, porque antes a gente pensava antes de falar para encontrar a pessoa no outro dia. Hoje a gente pensava no meio de escrever um e-mail, parava. Hoje em dia é automático. A gente que nem pensou, não tem filtro, vai direto e já mandou. E não tem como voltar atrás. Ah, mas eu posso apagar, mas o cara pode ter visto, pode ter printado. É meio de prova. Tem responsabilidade do administrador do WhatsApp que não toma uma medida para poder evitar determinada situação, assim como o conteúdo ofensivo gerado por um terceiro numa rede social, WhatsApp, Instagram, gera responsabilidade pela plataforma, hoje ainda somente após a não retirada daquele conteúdo expressamente determinado por ordem judicial, bebendo na fonte do artigo 19 do Marco Civil da Internet, e eu sou um crítico à obrigatoriedade de comando judicial específico para remoção daquela URL, daquele link. Porque você demora muito para o judiciário tomar uma medida em que, às vezes, uma notícia equivocada, em tempos de eleição, de reputação profissional e pessoal, a internet, em 1 minuto, 1 segundo, chega no mundo inteiro para milhões de pessoas. Então, as próprias plataformas deveriam ter mecanismos de denúncia de análise imediata, rápidos, aprimorando o sistema de governança, compliance, gerenciamento de crise, que determinado conteúdo possa criar problemas. Os moderadores, né, têm que estar mais próximos dessas relações. Então, mais uma vez, aplicativos sendo responsabilizados, né, por acidentes causados por parceiros, comportamento de motoristas que vão agredir as pessoas, e muitas vezes esses motoristas vão fazer esse tipo de agressão, gente, mandando mensagem no chat do próprio aplicativo, deixando a prova do que tem ali. Vou avançar mais, porque eu me empolguei, vi que o tempo já está muito longo, não quero cansar muito vocês. Lembrando só, com imagens mais rápidas, que a gente vive muito exposto. Então, as transações econômicas que a gente faz hoje em dia podem ser, né, monitoradas e, dentro disso, alguém captar. Tem um golpe, muitas vezes, do phishing, né? Que é, muitas vezes, alguém clicar num link suspeito. Não clique em link suspeito. Beba muita água e faça backup. 3 dicas, né, para você ter uma vida longa e segura, porque tem muita gente que, desavisada, especialmente pessoas jovens há mais tempo, pessoas mais idosas, que viveram numa sociedade onde a boa-fé, lealdade recíproca era mais uma régua de valor, nem imaginam que alguém teria a possibilidade disso. Eu sempre recebo e-mails suspeitos, às vezes de mim mesmo, eu mandando e-mail para mim. Passem sempre o mouse no remetente do e-mail, que normalmente é banco, mas tem não sei o que lá, gmail.com, robô tem um monte de número. O banco não manda esse tipo de informação. Não manda baixar aplicativo para fazer cadastro, não manda link desse jeito. Na dúvida, entre em contato com o seu gerente, pessoalmente. Tome cuidado. Porque quando o consumidor desavisado clica num link como esse, acede seus dados pessoais, ele passa a ter dado a contribuição e ter sido, de alguma forma, a pessoa que permitiu a conclusão do golpe. E existem precedentes que vão reconhecer que isso seria uma excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do próprio consumidor. Eles nem vão no fato externo, fato de terceiro, às vezes não, tá? O WhatsApp também tem problemas de clonagem, troca de chip, aumento de operações, desativamento de informações de compra, enquanto o golpista está fazendo isso, o tempo inteiro, das mais variadas questões. Então, trago para vocês um pouquinho também na questão da responsabilidade civil das celebridades, dos influencers. O Flávio Tartucci, eu sempre defendi que o artista, quando emprega a sua imagem, seja num personagem ou num ator, ele deve responder pela influência que ele gera. O judiciário era meio dividido nessa questão, entendendo que, mal comparando, era uma página em branca
em que o artista é a página, o conteúdo que se escreve é a responsabilidade do contratante da empresa, o que eu não consigo concordar. Então, a gente tem influenciadores das mais variadas maneiras. YouTubers, blogueiros, YouTubers mirins. E a criança é mais hipervulnerável. Quando ela tem acesso às telas, e a maioria tem desde novo, hoje em dia tem programas no YouTube feitos para os apresentadores mirins que simulam recebidos presentes, como se desinteressadamente recebesse um presente. Aquilo é montado uma tática estratégica, publicidade subliminar irregular. Portanto, ainda mais quando é direcionado diretamente à criança, que é abusiva a publicidade direcionada à criança, que não tem discernimento, nem ela que tem a capacidade de pagamento, tem que ter muito cuidado com isso. Que tem youtubers mirins que hoje em dia geram necessidade de compra nas crianças. E existe toda uma rejeição daquelas que não têm essa capacidade, um sentimento de inferioridade, aquela beleza padrão dos filtros do Instagram, a depressão de pessoas que ficam imersas muito tempo. Tem um lado bom e também tem um lado ruim. Então, tem uma série de outras questões que a gente tem falando aqui, vou encaminhar para o final, informações obrigatórias em ambiente digital. Tem um lado bom também que você pode, na tecnologia, gerar informações, às vezes, em dispositivos, facilitando um contato direto. Você tem tênis, hoje em dia, que tem interligação com GPS, que pode guiar um pouco um cego, bengalas que vão ter, além de sensores, equipamentos GPS, também questões sonoras. Você tem sinais de trânsito que emitem sons que vão aumentando, bip, 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 quando vai fechar, para que alguém com deficiência visual consiga atravessar uma rua. Você tem relógios que podem ter, às vezes, questões até de mecanismos para a criação de mensagem em braille. Você tem, muitas vezes, luzes que variam até de relógio para pessoas que têm déficit cognitivo, dificuldade de aprendizagem. Então, a tecnologia existe para mil coisas. Os pagamentos virtuais facilitam, desde que também tenham a segurança, a limitação e a responsabilidade do consumidor. Segurança, hoje em dia, digital é muito complicado. Esse aqui é o relógio que eu comentei, que teria a questão do braille. Imagina você dar a alguém uma autonomia de comunicação em um dispositivo que consegue criar respostas para que alguém com esse tipo de necessidade consiga estar, né, mais ligado. Então, esse é um mundo, né, gigante de novas oportunidades. E terminando, hoje em dia a gente tem até possibilidade errada de você pagar mais caro numa viagem de transporte, porque o nível de sofisticação chega até medir o volume da bateria do seu celular. Quando você está com pouca bateria no celular, você vai aceitar qualquer corrida, qualquer preço, para não acabar o celular, para você não viajar. Existem preços diferentes que às vezes são colocados em produtos, porque você tem um celular de modelos mais elitizados e outros menores. Existe discriminação do meu direito de igualdade de compra, terminando agora, quando eu tenho geoblocking, que é bloqueio feito com base na geolocalização, normalmente pelos dispositivos, que impedem acesso a determinadas ofertas minhas aqui no Rio, se foi bloqueado, e alguém em São Paulo consegue no mesmo tempo. A neutralidade da rede, igualdade nas contratações, fariam com que, no mesmo momento, pessoas que acessam o mesmo site para comprar a mesma coisa recebam o quê? As mesmas informações, com os mesmos preços. Quando tem bloqueio, que na Europa, para questões, né, que são discriminatórias de grande força, você tem um bloqueio estatal para impedir circulação de coisas. Excepcional, portanto, na proteção de direitos fundamentais e coletivos. Você não pode ter um bloqueio individual de um fornecedor que escolhe com quem contratar. Isso é discriminatório. Isso é absurdo. Como também não pode ter uma precificação diferente com base na minha localização. Porque ele pode escolher um fornecedor que vai comprar, por exemplo, $1 nos Estados Unidos, que o dólar tem valorização, e não quer vender para um brasileiro no mesmo momento. E quem que descobriu isso? Empresas, na questão de concorrencial, porque é difícil o consumidor ter esse nível de conhecimento. E esses casos, gente, já foram motivos, né, de ação civil pública, aqui no Rio de Janeiro, por conta de disputas entre a Decolar, Booking.com, com valores diferenciados bastante, né, interessantes em cima disso. Então, eu termino minha fala aqui mais extensa, né, peço desculpa pela empolgação, porque eu sou um cara apaixonado por isso, poderia ficar até de noite, mas eu acho que pela nossa dinâmica aqui, me estender muito pode ficar contraproducente. Eu quero colocar à disposição de vocês para eventuais dúvidas, se tiver tempo, ou me colocar nas redes sociais disponíveis para a gente conversar num outro momento. E, formalmente, mais uma vez, agradecer a gentileza, né, de todos aqui
pelo gentil convite, pela acolhida e estou à disposição de vocês, agora e para frente. Parabéns, doutor Tiago. Foi excelente sua explanação. Assim, eu particularmente voltei no tempo, né? A gente fez uma regressiva aí, né? De vídeos, VHS e tal, fomos andando no tempo. Agora, com essa modernidade, eu vou ser bem sincera, professor, eu tenho um certo receio, porque a gente que não viveu essa época, que a gente foi na faculdade, foi nas festinhas e ninguém filmou, graças a Deus, alguns momentos nossos não estão registrados, só na nossa memória. Mas eu fiquei com medo quando você explanou a respeito da televisão Samsung ter esse dispositivo de gravar o que a gente conversa em casa. Eu já ouvi falar da Alexa, mas assim, eu também tenho essa consciência de que o mundo evoluiu demais. A gente vai para algum lugar, o nosso celular está rastreando, tem câmeras em todos os locais. Não adianta falar que está fazendo escondido, que a gente não faz mais nada escondido nessa vida. Não fazia antes, agora muito menos. Mas, assim, eu tenho muito receio dessa evolução, apesar que eu tenho que aceitá-la, dessa evolução tecnológica que a gente está vivendo. Com relação a... Isso é só um comentário, tá? Com relação aos influenciadores e pessoal das redes sociais, isso também me preocupava muito, porque antigamente os tribunais eram meio a meio, né? Ah, o influenciador não tem responsabilidade, só está fazendo um marketing, tal, não sei o quê, mas graças a Deus isso mudou, porque a gente tem muitos casos aqui em São Paulo, não sei se também no Rio de Janeiro, de compras através de influenciadores, que assim, a pessoa compra confiando naquela pessoa que está falando do produto e tal, e não recebe o produto. É tudo golpe, né? Então, assim, a gente tem que ficar esperto nesses mundos modernos. Mas, assim, eu quero agradecer demais a sua participação e eu vou passar a palavra para a Cíntia, porque a gente tem perguntas no chat. Algumas delas já foram até respondidas, né? A doutora Rafaela havia feito a pergunta em relação ao comportamento, por exemplo, de um entregador do iFood. Mas eu acredito que se equipare ali com o tratamento do motorista de Uber, né? Existe uma responsabilidade. A doutora Glaucia relatou uma situação que ela vivenciou, inclusive, com essa situação que nós falamos, do falecimento da avó dela, em relação a um contrato. Ela tinha um contrato de um seguro funerário e parece que não foi atendido, né? Não foi a prestação esperada. Então, ela falou que depois vai ter que... Não teve acesso ao contrato, vai ter que depois analisar esse contrato para ver se o serviço foi prestado de acordo com o contratado. É isso, né, Glaucia? Isso mesmo. 3 horas da manhã, ninguém tem o contrato. Naquela situação não dá para ficar discutindo, então provavelmente ficou para um momento aí depois para avaliar. O contrato previa 3 anos de jazigo, então eu entendo que poderia ter sido em um cemitério particular, se ele oferece 3 anos de jazigo, mas ele encaminhou para um cemitério público. Então, assim, pode ser que a avó pudesse ter tido uma melhor assessoria. Uhum. Aí ficou para depois. Deixa eu ver se tem mais alguma. Nesses momentos não dá nem para a gente pensar, né, Glaucia? A gente vai aceitando, eu sei como é. Quando eu perdi minha mãe também foi a mesma coisa. Ainda teve umas histórias que depois eu te conto. Uhum. A doutora Natália está falando a respeito de uma série da Netflix que fala sobre isso, sobre a Black Mirror, se ela não se engana, de uma mulher que relata a vida assim da era da tecnologia. Mais alguma, Cíntia? Essa série tem vários episódios que são interessantes de tecnologia. Quem quiser, tem desde uma questão recente que retrata a pessoa num reality em que ela não queria, que fala na questão da seção de dados, inteligência artificial, tem as questões das curtidas também. É uma série que, claro que ela exagera um pouco numa questão científica, mas são reflexões bem interessantes, tem temporadas muito boas. Dica boa também o pessoal ver no Netflix, Privacidade Hackeada, que fala do escândalo da Cambridge Analytica, a questão da informação dos dados, e um muito bom sobre aplicativos é o Dilema das Redes. Esses são alguns que eu indico que geram umas provocações bem interessantes aí para a gente. A doutora Natália também fez um questionamento, que era uma dúvida em relação ao golpe do boleto, mas o doutor já até
O professor já até explicou que depois, comprovado que houve, né, esse golpe, a própria sentença poderia ser usada para baixar o pagamento, né, mesmo tendo sido feito para ir para o golpista. Eu acho que essas eram as perguntas. Nós colocamos, o pessoal aqui colocou, os funcionários da OAB colocaram aqui o link da lista de presença para envio do certificado e também do material que o professor disponibilizou para envio, que é até mais extenso, né? Bem extenso, bem completo. Bem então, completo. Depois a gente vai poder ter acesso. Eu acredito que sejam essas as perguntas. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente. Quer fazer algum comentário? Doutor Bertanha. Quero sim. Parabéns, Tiago, pela palestra, pela aula. E eu faço um teste, né? Outro dia, só uma observação, faça um teste. Eu estava conversando aqui, acho que com o meu compadre no escritório, sobre pneu de carro. Comprar um pneu de carro, aro tal, modelo tal. Eu não pesquisei na internet. Eu só falei. E reiteradas vezes ele também falou, eu falei. Aí eu tô navegando na internet, começa no site do UOL, aparece pneu do carro. Pode não ser um similar, mas aparece pneu. Nunca apareceu pneu, mas aparece pneu. Tudo bem, eu sei que quando eu faço uma pesquisa na internet, ele mesmo já vai buscando. Isso é fato, mas não é perseguição, eu tenho certeza. Eu falei, o negócio começa a aparecer. Então é impressionante como a gente está mesmo vulnerável, né? Como a gente está exposto a todo tipo de situação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o próprio Tiago falou, né? Uma vez printado ali, uma vez você colocou no WhatsApp, você pode até apagar um segundo depois, mas não adianta, o cara já printou. E é prova que já printou mesmo, porque eu tenho um grupo do meu condomínio em que a gente tem um grupo do churrasco, né? Então tem bastante besteira, mas tem um condomínio que posta uma besteira e depois se arrepende, mas é questão de um segundo. O outro já fala, ó, printei, viu? Então, na brincadeira, mas realmente é isso que acontece na vida. É exatamente isso. Tudo bem que era uma bobeirinha, mas e as coisas sérias? E aquilo que você fala no calor da emoção e você se arrepende depois? Não tem jeito, você já está exposto. Então a própria Gisele passou no nosso tempo das festinhas, né? Não existia câmera, não existia nada. Hoje em dia existe tudo. Então é complicado mesmo. E essa informação mal utilizada, né? Esses dados mal utilizados, né? Eu sei que não tem nada a ver com tecnologia, mas tem a ver com que o meu cliente é um senhor de quase 90 anos, ele caiu no golpe do motoboy. Caiu por besteira, ele nem tem celular, porque ligaram. Só que é o seguinte, a pessoa que ligou tinha todos os dados sensíveis, tudo. Ele tinha o nome da mãe, ele tinha a data de nascimento da mãe, ele tinha informações que somente o banco, aquele banco específico, teria. Então, assim, para aquela pessoa ligar com esses dados, é porque ele teve acesso a essa informação do banco. E eu fiz o banco se responsabilizar. E o banco pagou, ele teve um prejuízo de quase 35 mil reais, porque a pessoa ficou a noite inteira fazendo compra, de tudo. Apareceu extrato, apareceu bebida alcoólica, apareceu som, tudo, televisão, tudo que você pode imaginar, comprou. Aí o banco, dessa vez, se ele faz uma compra de R$1.000, bloqueia se você não confirma, mas o estelionatário fez uma compra, reiteradas compras de 30 e tantos mil reais, e o banco ressarciu o cliente, porque justamente esses dados foram expostos, né? Ele obviamente, jamais se entrega um cartão para o motoboy, isso não existe, mas foi na questão da confiança que ele levou isso em conta, claro, para a fragilidade, como você mesmo mencionou, Tiago, a fragilidade dele ter todos os dados dele em exposição. E ele acreditou mesmo, na boa fé, ele acreditou que era o banco. Então, para vocês verem, interpretem isso para tudo, né? Para a nossa vida. Outro ponto que o doutor tocou, que eu também acho muito importante, é a gente falar da hipervulnerabilidade das crianças. Esses vídeos de youtuber, gente, é um grau de consumismo, é um grau de oferta de produtos que nós, pais, não temos mais controle. A gente até evita deles assistirem algumas coisas,
mas é 24 horas eles fazendo postagem de coisa com comercialização de produto. Ela tá com uma xuxinha que é diferente, aí hoje ela pintou o cabelo de roxo, aí as meninas tudo pinta de roxo, ela tá com um broche que é diferente, hoje ela mudou o sapato, aí tem os recebidos que não são recebidos, nada, né? A gente sabe que não são recebidos. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, mas eu tô assim, eu tô vendo os comentários aqui no chat, eu tô super feliz, realizada com essa palestra, Dr. Tiago Loyola. O senhor vai ser sempre bem-vindo na nossa casa. Eu vou ao Rio de Janeiro para lhe encontrar, dar um abraço pessoalmente. Eu estarei aí em julho. Eu vou aí lhe dar esse abraço. Nós iríamos nos encontrar no Brasil Com, né? Mas infelizmente eu quero até mandar um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul, que havia aquela secretaria municipal que estava aqui, era de São Gabriel, do Rio Grande do Sul. Mandar um abraço, uma força para todo mundo. Informar quem está aqui, quem for assistir, que a nossa casa da UB São Bernardo do Campo está arrecadando roupa, alimentos, para a gente estar encaminhando para o Rio Grande do Sul. Quem quiser contribuir com a nossa campanha ou não tem como encaminhar, a Casa da OAB São Bernardo do Campo está recebendo para encaminhar para o Rio Grande do Sul. Eu desejo forças e muita fé, esperança para o pessoal do Rio Grande do Sul. Agradeço novamente ao professor Tiago Loyola. Passo a palavra para a doutora Cíntia para finalizar a nossa apresentação, palestra de hoje. Obrigada, professor. Sempre bem-vindo. Eu acho que as dúvidas foram sanadas. Eu quero mencionar a presença da doutora Fernanda, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registros Públicos, que eu também faço parte. Eu acredito que as dúvidas foram sanadas aqui durante a palestra. Doutor Tiago, muito obrigada. E quer fazer as considerações finais? A gente já encerra. Eu que agradeço, né, gente, o convite. Parabéns pelo trabalho de todos vocês, né, colegas. A gente tem que se unir para produzir bons conteúdos. A gente deve, né, compartilhar esse bom conhecimento, facilitando a vida, né, daqueles que podem seguir o nosso caminho. O consumidor bem informado, ele dificilmente vai ser prejudicado. Em ambiente digital, a gente tem que ter precaução, mas a gente tem que ter leis efetivas que, reconhecendo uma relação desigual e essa excessiva exposição, garantam que o jogo seja feito de forma transparente, prestigiando os bons fornecedores, os bons influenciadores, os bons desenvolvedores de aplicativos que tanto facilitam a nossa vida quando agem corretamente, e que o judiciário continue sensível e que puna de maneira eficaz aquelas falhas para não gerar uma cultura de desestímulo e de um ilícito lucrativo. Eu quero só encerrar com isso e agradecer mais uma vez, né? Eu estou muito feliz de ter participado hoje com vocês. Contem comigo, vai ser um prazer recebê-los aqui no Rio. Por favor, entrem em contato e, quando tiver oportunidade, né, eu vou ficar muito feliz de encontrá-los pessoalmente aí em São Paulo ou em qualquer lugar onde a gente possa se ver. Boa noite, muito obrigado a todos vocês. Boa noite a todos. Então, estamos encerrando o nosso evento de hoje. Boa noite. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Obrigado, Tiago. Uma honra tê-lo aqui conosco, viu? Obrigada a todos. São sempre bem-vindos. Parabéns, obrigada, parabéns, Gisele. Parabéns, Cíntia. Muito legal. Obrigada. Marcos. Tchau, tchau. Boa noite.